29,3, ele calcula o campo no interior de um cilindro longo percorrido por corrente nessa situação que a gente viu aqui. Tá? Nessa situação que a gente viu, ele vai ter uma parte interior e uma parte fora. Tá? Aí depois vocês vejam os detalhes. Né? Ó, o cilindro ele tem raio interno A e raio externo B. Tá? Aí você vai pegar a amperiana nessa região interior. Tá? Essa região, essa amperiana aqui. Tá? E para calcular essa para calcular aqui a circulação, ele simplesmente, como é uma área contínua, ele vai pegar aqui, ó, e vai pegar o campo magnético nessa faixazinha, depois vai somar, ou seja, vai integrar todos os pedacinhos para achar o campo total. Então, aqui, pegou dr, e dA vai ser o quê? Vai ser 2πr dr. Né? E ele vai integrar, ó, de Rzinho igual a Azinho até Rzinho o B. Tá? Então, vai fazer essa conta aqui. Ó. A corrente envolvida, no caso, vai ser o JDA. Nesse caso aqui, agora estou lembrando do detalhe, eu não li aqui, ó, mas é dado, ó, não é uniforme. Ó. É que eu lembrei aqui. Ó, tem a área interna, A área externa B, área no raio, né? Externo B. Agora é dado que dentro do condutor, ó, é suposto ter uma corrente, uma densidade de corrente, ó, proporcional ao quadrado da distância. Ó. Então, J. Tá? Então, por isso tem que haver a integração. Se fosse, como nesse caso aqui, fosse uniforme, aí era trivial, tá? Era só pegar essa razão. Mas no caso aqui, é dado a densidade de corrente, né, que varia com o quadrado da distância em relação ao centro. Tá? E depois você quer saber qual é o campo a uma distância 3, ó, exatamente no meio entre A e B. Tá? Qual é o campo a uma distância 3. Né? E essa constante aqui é dado o valor, 3 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado. Bom, então essa situação toda aqui, né, fez toda essa redução, e a gente tem que saber qual é a corrente. Ó. Nesse caso não é aquela razão simples, tem que fazer JDA, né, e o J é CR2, ó, e o DA, 2πr/dr. Né, e fazer a integral do Azinho até um raio considerado aqui, ó, qualquer raio aqui. Ó, então, deu esse troço. Ó. A integral R3 deu R4 sobre 4. Então, nesse caso, a corrente envolvida tem uma forma mais complicada. É R4 menos A4. Então, ela começa em R igual a Azinho quando isso dá zero. Quando R é igual a Azinho, dá zero. E depois ele vai terminar em R igual a B. Aí vai dar B2, B4 menos A4. Tá? A corrente envolvida. Agora, então, o que acontece aqui? A circulação proporcional à corrente envolvida, a circulação, nesse caso, sempre vai ser P vezes 2πr, porque a amperiana é um círculo, né? E vezes a corrente envolvida. Então, no caso aqui, tá? Deu. Bom, ele colocou o sinal negativo, porque a corrente está no sentido contrário, né? A corrente aqui, a informação que ele dá aqui, né? Então, a corrente está para fora do papel. Né? Modo da densidade, então. Aí a corrente está para fora, mas ele pegou e a amperiana para dentro. Ó. Então, ele pegou, ó, ele está integrando no sentido contrário a da corrente. Ó. A corrente está para fora do papel, né? Então ele deveria estar integrando na direção dos dedos aqui. Ele deveria estar integrando no sentido anti-horário, tá? Mas ele está integrando no sentido horário. Tá? Aí daí aparece esse sinal negativo aqui. Aqui é a corrente envolvida, né? E aqui, ó, você teve que acrescentar um sinal negativo aqui, porque
A corrente vai ser negativa em relação ao sentido da amperiana. Aí apareceu esse sinal negativo aqui. O sentido de integração foi escolhido arbitrariamente como sentido horário, tá? Então, aplicando a regra da mão direita, precisamos somar a corrente como negativa. Então, a corrente negativa, né? Mas isso não afeta em nada, tá? Independente de qual sentido escolhido, o resultado no final vai dar sempre o mesmo. Tá? Então, então teve que botar o sentido negativo aqui. Ó. E o final, o campo, a R4 menos A4, né, sobre 4R. Então, o campo tem um formato já um pouco mais complicado. Ele cresce com a quarta potência, mas, ao mesmo tempo, tem um fator de redução. Quando chegar na borda, aí vocês lembram que esse fator aqui se torna constante, vai ficar B2 menos A4, né? E multiplicando pelo C, isso aqui passa a ser a corrente total I, tá? Então, quando chegar lá na borda, esse negócio volta a ser μ0I sobre 2πr. Tá? Mas, no caso aqui, ó, ele integrou e achou negativo. Então, o módulo do campo, ó, achou negativo em relação àquela orientação. O módulo do campo é parte positiva e, no caso, ele pediu para calcular um raio específico, né, que era 3 centímetros. Então, substituindo, 3 centímetros, o eixo, né, se obteve o valor 10 a menos 5 Tesla. Então, esse é o valor. Tá, então, isso ilustra, né, uma situação em que vocês tenham supostamente uma densidade que varia aqui dentro, um quadrado do raio. Tá? Então, a densidade é zero nessa borda inferior, ela vai crescendo até chegar ao máximo na borda superior. Tá? E ele pegou um amperiano propositalmente contrário aqui. Tá? Aí achou negativo em relação a essa orientação. Mas quer dizer que ele achou um campo que estaria circulando na direção contrária à direção dessa amperiana. Okay? Tá, então, isso aqui é um cálculo típico, né? Pode ser feito. Né? Bom, agora, então, seguindo mais ainda em frente, a gente chega pertinho do final hoje. Agora, em termos de circuitos magnéticos concretos, esses campos eles são produzidos, né, em termos mais específicos, a partir desses dispositivos. Tá? São 2 dispositivos típicos que são usados para produzir campo. Tá? Um dispositivo é chamado solenoide, que é um enrolamento de fios, normalmente ao longo de um cilindro. Assim, tá? E o outro é um objeto mais complicado, que é chamado toroide. Tá? Toroide, ele é basicamente, a geometria dele é de rosquinha. Tá? Uma dessas rosquinhas, tá? Que ela é parecida com isso aqui mesmo. É isso aqui, tá? Um toroide, ó. Só que essa parte externa seria de seção circular, tá? Então, é um biscoito rosquinha, tá? Então, se pegar a rosquinha, e esse é um dos objetos que é utilizado para produzir campos magnéticos. Só que, no caso, é um campo magnético confinado, tá? Então, vamos ver aqui os 2 objetos. O solenoide primeiro. O solenoide é isso aqui, tá? Vocês pegam qualquer pedaço de fio encapado, tá? Tem que ser um fio, normalmente em aplicações, como é que se diz, industriais ou convencionais, esse fio é simplesmente fio de cobre esmaltado, tá? Então, é um fio de cobre e se cobre ele com verniz ou esmalte, tá? Então, vocês vejam a coloração, depois vocês vão ver em outros exemplos, ele é bem alaranjado, marrom alaranjado, bem brilhante, tá? Então, é o fio de cobre bem limpinho, polido, e se inverniza ele com um verniz que é altamente resistente à temperatura, tá? Então, e aí você pode pegar o fio de cobre e enrolar, mas ele não curto-circuita uma espira com a outra, tá? Então, você pode enrolar em cima do outro sem problema, né? O verniz,
ele é altamente isolante e resistente à temperatura. Aí vocês enrolam nesse formato de cilindro. Enrolando nesse formato de cilindro, do ponto de vista do campo magnético, cada vez que a corrente dá uma volta de 2π, você produz um campo magnético dessa seção. Tá? Cada seção dessa é uma espira. Tá? Então, você produz uma espira. Tá? Aí você vai para a espira seguinte na mesma corrente. Aí você vai ter duas espiras. Então, se você for fazendo isso, aqui vai ter N espiras. Então, do ponto de vista magnético, é como se você tivesse com N correntes paralelas. Então, você vai ter um campo magnético proporcional a N vezes o valor de uma corrente só. Tá? Então, esse arranjo é feito para tentar aumentar o campo magnético dentro do eixo aqui do cilindro. Tá? Então, existem aplicações, principalmente em eletroímãs, por exemplo, em que se quer um campo magnético muito grande. Tá? Ó, então, se chega a essa figura aqui, ó, cada volta do fio forma uma espira de seção circular. Tá? Na verdade, ela é uma espiral, né? Porque ela está enrolando, ela não fecha aqui, tá? Ela continua, em vez de fechar, ela vai para outra. Então, ela chega aqui assim, faz assim, né? E aí, se vocês juntarem, se vocês observarem, aí aqui começa a ter uma complicação, porque não é fácil fazer o cálculo exato disso. Né? Então, se vocês mapearem isso de forma exata, vai dar esse campo. Ó. Próximo aos fios, o campo é circular. Né? À medida que vai aproximando da área comum, esses campos se somam dessa forma complicada. Ó. Eles vão se tornar essencialmente homogêneos. Ó. No interior da bobina, tá? Esse objeto se chama solenoide, tem vários nomes para ele. Ó. Enrolamento, bobina, indutor, tá? Tem solenoide, tá? E tem todos esses nomes. Ó. Bobina é o nome mais comum, tá? Então o que acontece? Dentro da bobina, dentro do solenoide, o campo é aproximadamente homogêneo, as linhas são paralelas e tem mais ou menos a mesma intensidade. Tá? Agora, logo que sai dele, as linhas se dispersam, tá? Então o valor do campo cai muito. Tá? Então, se vai fazer, então, a idealização, ó, no caso aqui do solenoide ideal, que é um objeto que se pode fazer o cálculo simples, tá? O objeto solenoide real é muito mais complicado. Tá? Vai supor o seguinte, ó, que o campo é homogêneo dentro do eixo da bobina, tá? E ele é zero do lado de fora. Tá? Então, você veja que o campo do lado de fora não é zero, ele existe, mas vai se supor que ele é basicamente constante. Aí vocês observam que, em termos de ímã, isso aqui forma um ímã, tá? Em que esse aqui é o polo norte, ó, polo sul. Tá? Então, esse objeto ele é o protótipo de qualquer eletroímã. Tá? Se vocês colocarem ele perto de qualquer objeto ferroso, ele atrai. Se fosse um ímã comum. Tá? Então, a gente vai trabalhar, na verdade, com a lei de Ampère, mas com o solenoide, ó, em vez de solenoide real, que é esse, que o campo tem uma geometria complicada, a gente simplesmente vai supor, dentro do solenoide o campo é uniforme, fora do solenoide o campo é zero. Tá? Então, ao invés de trabalhar com esse objeto, vai trabalhar com esse aqui. Tá? Então, é exatamente análogo do capacitor que a gente fez lá no caso elétrico, que a gente supunha que as linhas de campo do capacitor eram uniformes entre as placas, né? E eram zero do lado de fora. Tá? E o capacitor ideal era calculado com base nessa idealização. Tá? Aqui o solenoide ideal também é calculado assim, tá? Supondo que ó, uniforme dentro, zero fora. Você veja que, na verdade, é uma aproximação. Né? Se quiser o valor exato, tem que fazer uma conta muito mais complicada para fazer essas correções. Tá? Porque o campo, na verdade, não tem como fazer esse efeito. Ele vaza para todo lado. Tá? Agora, esse cálculo aqui se torna muito simples com essa aproximação. Só vai ter campo. Ó. Se a gente fechar a amperiana sendo um retângulo, esse retângulo A, B, C, D, A, ele só vai contribuir ó, entre A e B.
Entre A e B, a distância é Hzinho. Tá? Ó, B e C, A e D, e C e D, o campo todo é zero. Tá? Entre B e C, na verdade, ele é perpendicular nessa parte, do lado de fora é zero. E aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a circulação, nesse caso, se reduz a 4 pedaços. Ó. AB, que é o único que contribui, ó. BC, BC, CD, CD e DA. Todas essas aqui são zero. Todas essas aqui são zero. Sobra só a BDS, com a suposição que a gente fez, B é uniforme, constante, dentro do solenoide. Então, esse BDS, o produto escalar dá simplesmente B vezes DS. B é constante, sai da integral. Sobra só a integral de DS entre A e B, que dá o H. Tá? Então, é uma coisa trivial. E, então, a corrente dá simplesmente B vezes H. Tá? Agora, a corrente envolvida, para fechar a lei de Ampère, no caso desses fios, que a gente chama fio esmaltado, esse fio envernizado, fio de transformador, o fabricante ele não dá o valor ele não dá o número exato de espiras, né? Porque é difícil calcular, porque depende da bitola do fio. Então, o que ele faz é um cálculo médio, enrolando o fio num certo comprimento, quantas espiras teriam naquele fio por comprimento. Tá? Então, ele dá esse fatorzinho aqui, que se chama densidade do fio. Tá? Esse Nzinho aqui, esse Nzinho aqui é o número de espiras por unidade de comprimento. Tá? Onde que ele introduz ele aqui. Então, ele vai dar o número de espiras por unidade de comprimento. Isso é o fabricante do fio que fornece isso. Tá? Onde é que ele está, essa parte aqui? Bom, está em algum lugar aqui, mas ele fala especificamente desse Nzinho. Tá? Esse Nzinho aqui é... Tá aqui, BH. É aqui, ó. Ah, sim. Ó, então, ele diz aqui, ó. Seja Nzinho, ó, o número de espiras por unidade de comprimento do solenoide. Então, por exemplo, se em 1 centímetro, né, tiver 10 espiras, né, o N seria 10 espiras por centímetro. Então, quando você enrola o fio juntinho, para saber quantas, basta medir quantos centímetros tem o indutor e multiplicar pelo N, tá? Aí você tem o Nzão. Tá? Isso normalmente é dado pelo fabricante do fio esmaltado. Então, a corrente envolvida, para saber o número N de espiras, basta saber ó, quantas espiras tem aqui, ó, por unidade de comprimento. Ó. Aqui o fio está, a corrente está saindo por cima, corrente da área de seção cortada aqui, ó, cortada ao longo do cilindro. Então, aqui está saindo, aqui está entrando. Ó. Então, a corrente entra por baixo, sai por cima. Aí, aqui é metade do círculo, né? O outro círculo vem e fecha, entra por baixo, sai por cima. Entra por baixo, sai por cima, vai circulando assim. Tá? E nessa parte aqui envolvida, especificamente, ó, a gente vai ter uma densidade que é N espiras por unidade de comprimento vezes o Hzinho, tá? Vai dar o número de espiras ó, envolvidas nessa parte aqui. Tá? Então, corrente envolvida ó, é a corrente de uma espira vezes a densidade de espiras vezes o comprimento do indutor. Então, no final, montando tudo, se obtém essa expressão padrão, ó, corta o H do lado ó, com o H do outro, não importa. Né? Então, ó, se consegue essa expressão muito fácil. Ó. O campo magnético de um solenoide ideal, né, ele é proporcional diretamente à corrente envolvida e à densidade de espiras. Tá? Então, o número de espiras por unidade de comprimento. Então, é muito fácil calcular o campo magnético dentro de um dispositivo desse. Né? Basta saber a densidade do fio, né, a densidade de espiras por comprimento, multiplicar pela corrente que está passando no enrolamento e vezes a constante magnética. Tá? Então, é muito fácil saber. Tá? Agora, esse é o ideal. Tá? O real
teria que fazer correções que são muito complicadas. Tá? Então, no caso de aplicações de alta precisão, aí você tem que fazer essas correções. Tem fatores aí que você tem que multiplicar para saber, dependendo da geometria da bobina específica, tem algum fatorzinho que altera o valor em torno de uns 5% por aí, mas não é muito significativo. Agora, o outro objeto que se utiliza muito em eletricidade, principalmente em eletrônica, esse aqui é utilizado muito em casamento de impedâncias de antena, né? E também em radiofrequência, quando você quer sintonizar uma frequência muito alta, é um tipo de material, um tipo de objeto que é chamado de toroide. Tá? Então, eu já disse para vocês que ele tem formato de um biscoito tipo rosquinha. Né? Esse formato aqui, ó, tá? Nesse formato. Ó, visto de corte, cortando aqui, ó, esse formato. Tá? Exatamente de um biscoito rosquinha, né? Cortado ao longo do plano dele. Tá? E o fio é enrolado ao longo aqui ao longo do braço da rosquinha, né? Como é que chama isso? Tá? Então, visto assim, de forma seção, a corrente, ó, sai por cima, aí ela contorna aqui, ó, sai por cima, desce, contorna, desce e vai enroscando. Ó. Então, sai por cima e entra por baixo. Ó, tá? Então, ela vai enrolando aqui, ó, ao longo da rosquinha. Tá? Então, vai enrolando. Então, nesse caso aqui, você obtém uma coisa curiosa, que o campo fica absolutamente confinado dentro do objeto, dentro do toroide. Tá? E, nesse caso, não existe uma aproximação. Tá? Uma das vantagens do toroide é que o campo é exato. Tá? Só que ele não é uniforme dentro da rosquinha. Quer dizer, tem essa desvantagem. Você sabe exatamente qual o valor, mas o campo varia de um valor no raio inferior até um valor ligeiramente diferente no raio superior. Tá? Então, em geral, se utiliza um valor médio, né, que seria na região central. Né? O valor médio entre esses dois raios daria o valor mais ou menos do campo médio. Então, o campo do toroide pode ser calculado facilmente. Ó. Se utiliza essa amperiana aqui, ó, essa laranja, tá? E na situação correta, que ela fica exatamente alinhada com o campo magnético B, e a amperiana, você vai fazer ela circular na direção do campo magnético. Tá? Então, e aqui, no caso, não tem uma corrente central, tá? As correntes estão circulando em volta. Tá? As correntes estão circulando, tá? Em volta. E o campo é exatamente paralelo, em cada ponto, a amperiana. Então, a situação se torna trivial também. Você veja que quando a simetria é perfeita, a lei de Ampère se torna trivial de usar e dá um resultado muito rápido. Ó, então, aqui a circulação continua a mesma, né? B vezes 2πr. Exatamente o número, né? Nem se utiliza densidade. Né? Em geral, se expressa diretamente pelo número. μ0i vezes o número de espiras. Tá? Então, o número de espiras você tem que saber quanto é. Pode também usar. Se for usar densidade, isso é complicado porque tem uma curva. Tá? Então, tem que fazer uma integração. Mas aqui se utiliza diretamente o número de espiras envolvidas. Tá? Isso aqui, em geral, utiliza o número de espiras porque em situações de alta frequência, esse número tipicamente é baixo. Tá? Vocês vão ver um toroide. O toroide, ele é feito, esse corpo dele é um núcleo de ferrite. Tá? Ferrite é um tipo de ferro que é muito puro, né? E é fácil de moldar. Tá? Então, você faz o corpo do biscoitinho com um núcleo de ferrite, tá? E em volta do ferrite se enrola algumas espiras de fio. Tá? No caso de alta frequência, o número de espiras é baixo, é 5, 10 espiras no máximo. Tá? Então, você pode trabalhar diretamente, ó, com o número de espiras envolvidas, em vez da densidade de espiras. Né? Ó, então, aqui dá isso, né? E o campo, ó, se torna simplesmente isso. Ó. μ0 e n sobre 2πr. Né? Se vocês lembram lá atrás,
vocês vão ver que é basicamente o mesmo campo do fio infinito. Lembra do campo do fio infinito que a gente viu anterior? Era μ0 i sobre 2πr. Né? Aqui a única diferença é que você multiplica por n, tá? Então, na verdade, é como se fosse n vezes o campo de um fio infinito. Tá? Então, esse é o efeito de enrolar o fio muitas vezes, tá? N vezes. Tá? É como se fosse um fio infinito. Então, em vez de um fio infinito, você bota N fios infinitos paralelos. Tá? Então, N fios infinitos paralelos produziriam esse efeito aqui. Então, o toroide, ele tem um efeito parecido a você pegar, né, N fios infinitos e colocar em paralelo. Tá? Só que num volume muito pequeno. Tá? Em geral, esse volume é bem pequenininho e se consegue, então, uma quantidade, uma densidade de campo, uma intensidade de campo muito grande aqui dentro do toroide. Tá? Em particular, ele é muito utilizado como transformadores para adaptar, por exemplo, em caso de antena. Por exemplo, você vem com o sinal da antena da rua, aí você coloca aqui, dá umas voltas, né? E fecha a antena da rua aqui. Ó. Aí você isola eletricamente a antena da rua do sinal que vai para a sua televisão. Aí você tem, na saída dele, ó, vai ter duas ou três voltas aqui e faz um transformador. Então, eletricamente, eles estão isolados, tá? Aí depois vocês vão ver no capítulo seguinte, no 30, existe uma lei que diz que quando o fluxo magnético varia a partir de uma bobina, aqui dentro desse núcleo de ferrite, dentro dessa parte de ferro, circula um fluxo magnético, e esse fluxo magnético vai induzir em outro condutor de metal uma corrente que é parecida com a corrente que induziu, tá? Só que não tem ligação elétrica, tá? A coisa ocorre só pela variação do fluxo magnético. Então, isso vai ser a lei de Faraday, mas é no capítulo seguinte, tá? Então, é uma das aplicações que se utiliza. Então, aqui tem o cálculo de um campo no interior do solenoide. Então, aqui o solenoide ideal se supõe também que aqui a regra de lei. Aqui não tem praticamente nenhuma aproximação. Não tem nada assim aproximado. Tá? Ele é praticamente perfeito. Tá? Aqui, no caso, o cálculo de um solenoide, aqui tem esses parâmetros, corrente de 5 amperes, quer saber qual é o valor de B no centro do solenoide. Então, aqui. Desculpa. Eu estou misturando aqui. A gente acabou de falar do toroide, né? Do toroide, né? Que ele muda às vezes, viu? Né? Bom, isso aqui a gente já tinha comentado. Aqui as figuras são colocadas às vezes numa posição que deixa a gente confuso. A gente está falando do toroide, e de repente ele arrematou com esse pedacinho do solenoide. Ó. Então aqui está falando do solenoide. Tá? Eu estava falando do toroide, de repente mudou para o solenoide. Bom, aqui então é o cálculo no solenoide, não no toroide. Aí fez esse cálculo aqui, vocês podem calcular, sem nenhum problema. Aí, quanto deu de campo dentro do solenoide. Isso aqui não tem nada de excepcional. Agora, essa seção aqui é importante, é a relação entre uma bobina plana, ou seja, uma bobina normalmente de uma espira só, e um dipolo magnético, né? Ela funciona como um ímã, né? Então, vamos ver aqui. Aí vocês lembram que foi definido no capítulo anterior o torque magnético. Era o produto vetorial do momento magnético, μ, com o campo magnético. Né? E esse momento magnético, se vocês estão recordados, o módulo dele é NIA. Tá? Número de espiras vezes a corrente vezes a área do plano da espira, a área da espira. Tá? E o sentido dele é dado pela regra da mão direita. Lembra o sentido? Se a corrente estiver circulando nos dedos, tá? o momento magnético está na direção do polegar. Tá? Então, para calcular esse produto vetorial, tem que saber desses detalhes. Tá? Para onde aponta o campo e para onde aponta o momento magnético. E vocês lembram ainda que se o momento magnético alinhar com o campo, ele tem uma energia potencial mínima que é menos μV. Se ele estiver antiparalelo com o campo,
A energia potencial é máxima, é mais μB. Tá? Então, tem esse detalhe. Agora, o campo magnético de uma bobina plana, esse campo aqui não vai ser feito o cálculo, porque ele é muito complicado, tá? Mas vai se... E ele não dá para usar a lei de Ampère, tá? Então, ele tem que usar a lei de Biot-Savart, mas a mecânica de cálculo é tão complicada que ele só vai mostrar o resultado, tá? Então, aqui, tá? Esse aqui, normalmente se mostra isso em livros mais avançados, tá? Então, aqui tem que usar a lei de Biot-Savart, né? E para simplificar o problema, aí considera, em geral, uma bobina de uma espira só e calcula o campo só na direção do eixo, tá? Então, aqui ele faz uma demonstração mais ou menos rápida desse resultado aqui, ó, tá? A gente não precisa ver os detalhes, mas o campo de um solenoide, tá? É esse aqui, ó, tá? Uma espira só. Tá? Aí a corrente circula, ó. Se você colocar os dedos na direção da corrente, o Mi está na direção do polegar, tá? E ele é exatamente equivalente a um ímã norte-sul. Tá? Então, se diz que esse arranjo, uma espira, tá? Ele produz um eletroímã, né? Produz um eletroímã, tá? E a situação é exatamente análoga a de um ímã natural que tivesse essa geometria aqui, tá? Então, existe uma equivalência entre o valor do ímã magnético, do eletroímã, e o ímã natural, tá? Existe sempre a possibilidade de substituir um por outro, tá? Quando é necessário, tá? E as linhas de campo são exatamente equivalentes, tá? Tanto faz um solenoide comum quanto o ímã natural da mesma, tá? Olha, um detalhe aqui, o único detalhe aqui que ausente é que para essa corrente circular tem que ter uma entrada e uma saída elétrica, tá? Aqui não é mostrado, tá? Mas se supõe que tem um fiozinho que está passando aqui, ó, né? Está fazendo a corrente entrar, né? E sair por ele, né? E depois fechar, tá? Porque a corrente não circula sozinha, tá? Então tem que ter uma bateria aqui que não é mostrada, mas a corrente circula aqui pela bateria e por uma entrada e uma saída assim bem discreta, tá? Então isso aqui não é mostrado. Então o resultado que normalmente se usa como aproximação é esse aqui, ó. Se vocês pegarem o solenoide, né, ao longo do eixo, mas a uma distância com um raio, com uma distância muito grande em relação ao plano, se essa distância aqui, ó, se essa distância for muito grande em relação ao raio, o raio do círculo da espira, tá? Você pode aproximar o valor dele simplesmente desprezando esse R aqui de baixo, tá? Você bota o Z para fora, aí vai ficar Z2 multiplica 1 mais Rzão sobre Z2. Aí no limite, em primeira aproximação, o primeiro termo desaparece, fica simplesmente o mesmo resultado sem o Rzão, tá? Então ficaria Z2 a 3 meios, que é Z3. Então o valor aproximado dele, o valor aproximado do campo de uma espira é simplesmente esse, ó, Na sobre Z3, tá? E como Na é o módulo do dipolo, se coloca então o valor vetorial como sendo proporcional ao momento magnético, né? Mesma direção, né? E inversamente proporcional ao cubo da distância. Tá? Você veja que é um campo, ó, que cai rapidamente, tá? Ele é muito intenso próximo ao eixo do solenoide, mas se vocês se afastarem do eixo, ele cai com o cubo da distância, ele cai mais rápido que a lei de Coulomb, né? Ou a lei de Biot-Savart. Ele cai com o cubo. Então, ele só é intenso próximo do centro da equação 26. Eu vou aqui hoje sempre, tá? Usar a lei de Biot-Savart, tá? Integrando, né? A componente paralela, tá? Que é essa de cá. Componente paralela, componente perpendicular se anula por simetria, tá? Quando girar aqui, cada componente que quando está desse lado, do lado seguinte vai dar a geometria ao contrário, né? E vai se anular sempre a parte perpendicular, sobra só a parte paralela. Aí a parte paralela, só tem que fazer a redução do seno, o ângulo 90. E
dá esse cosseno alfa. O cosseno pode ser expresso em termos dos catetos e da hipotenusa. Aí dá essa integral aqui. Aí a integral, no final é a integral trivial até, ó. Depois que faz a geometria, aí se obtém. Ah, acabou aqui.